Por trás de toda a emoção dos gols e da glória da Premier League, tá rolando uma batalha silenciosa. Uma briga gigante pelo futuro do futebol. E essa luta pode não só mudar para sempre o jeito como a gente assiste aos jogos, mas também ameaça a existência da liga mais rica do planeta. Para entender essa história toda, a gente vai passar por 5 pontos principais. Primeiro, a crise da pirataria. Depois, vamos ver o motor bilionário que sustenta a liga. Aí, a gente entra na possível solução, a tal da Premflix. Os riscos gigantescos que ela envolve e, por fim, o que pode vir pela frente. Ok, vamos começar pelo tamanho do problema. E olha, ele é muito, mas muito maior do que a maioria das pessoas imagina. Se liga nesse número, 4,7 milhões. Esse é o tanto de gente só no Reino Unido que assistiu a esportes por streaming pirata nos últimos 6 meses. Isso não é um probleminha de nicho, é um fenômeno de massa. Dá 9% de toda a população adulta. E detalhe, esse número nem conta quem não quis responder à pesquisa, né? E os especialistas estão bem preocupados. Eles confirmam que a coisa está ficando séria e que essa tendência da pirataria só acelera, se tornando uma ameaça real para o modelo de negócio do futebol como a gente conhece. Tá, mas por que isso importa tanto? Simples. Porque toda a estrutura financeira do futebol inglês, do time pequeno ao gigante, depende de uma única coisa. Estamos falando dos direitos de transmissão. Só no Reino Unido, eles valem 1,6 bilhão de libras por temporada. Essa grana absurda é o que mantém os clubes vivos, pagando tudo, estádio, categoria de base e, claro, os salários milionários dos jogadores. E o impacto disso é gigantesco. Quase metade de toda a grana que os clubes da Premier League fazem, 44% para ser exato, vem direto desses acordos com as emissoras de TV. E para alguns times, a situação é ainda mais delicada. Pensa só, para quase metade da liga, essa grana da TV não é só importante. É praticamente a única fonte de renda relevante. 70% ou mais do faturamento total. A própria liga vê essa briga contra a pirataria como algo essencial. É uma luta para proteger o investimento que sustenta todo o ecossistema do futebol, da base até o profissional. Bom, já que o problema é claro, vamos falar de uma possível solução que está ganhando cada vez mais força. E se a Premier League resolvesse cortar o intermediário? A ideia mais discutida é essa: criar uma plataforma única, tipo uma Netflix da Premier League, que seria da própria liga. Um lugar onde quem é fã poderia assistir a todos os jogos sem precisar de um monte de assinatura diferente. E parece que a torcida abraçaria a ideia na hora. Em algumas entrevistas, a galera se mostrou super animada com a possibilidade de ter um serviço único para ver todos os jogos. Então, se a demanda existe, qual é o problema? A resposta, como quase sempre no futebol, se resume à realidade econômica, que é brutal. E aqui a conta é bem direta. Para conseguir substituir o dinheiro garantido que as emissoras pagam hoje, a liga precisaria de milhões de assinantes desde o primeiro dia. Isso sem nem contar os custos absurdos para manter um serviço desse funcionando. E esse é o X da questão. Pensa de novo. Para quase metade dos times, a TV representa mais de 70% da receita. Abrir mão desse dinheiro garantido por uma aposta incerta é um risco que a maioria dos clubes simplesmente não quer correr. Por isso, a liderança da própria liga já está botando um freio nessa expectativa. Eles indicam que, apesar de estarem de olho no futuro digital, uma mudança radical assim, da noite para o dia, não vai acontecer tão cedo. Certo, se o Premflix é arriscado demais por enquanto, que outros futuros são possíveis? É aqui que a conversa fica realmente disruptiva. Alguns analistas alertam que o problema é bem mais profundo. Eles argumentam que a questão real é uma mudança de geração na forma como o conteúdo é consumido e principalmente valorizado. E se o modelo atual quebrar de vez? Bom, as consequências podem ser enormes. Isso poderia forçar mudanças radicais, tipo ter que ajustar os salários dos jogadores, ou vender só os jogos mais importantes para gigantes da tecnologia, ou até um modelo onde patrocinadores pagam a conta toda. E essa última ideia, aliás, não é tão maluca assim. Ela já está acontecendo em outros esportes, onde um patrocinador paga uma fortuna para transmitir um torneio de graça para todo mundo, virando de cabeça para baixo o modelo tradicional de assinatura. No fim das contas, essa batalha entre a pirataria, a TV tradicional e as novas tecnologias deixa uma grande pergunta no ar. Quem vai pagar a conta do futuro do futebol? Os torcedores, os patrocinadores ou os próprios jogadores?